Seja bem-vindo ao podcast Foco em Resultados, o podcast para você que acredita que o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento da sua equipe é a chave para prosperidade. Esse podcast aqui é um oferecimento da Avante, que palestras que há 10 anos intermedia o melhor palestrante na sua empresa, ajudando seu time a estar mais engajado e mais produtivo. E no episódio de hoje, a gente vai falar do tema que é o queridinho da turma: vendas, 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 atendimento 5.0. E à minha direita aqui, Carol Vilaça, ela é escritora, treinadora, vendedora raiz. Carol, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, pessoal. Um grande desafio falar de um assunto que todo mundo quer saber, que é vender mais, né? Verdade. E vamos falar de uma forma bem descontraída aqui, trazer um pouco dessa bagagem para o nosso bate-papo. Maravilha, seja muito bem-vinda, viu, Carol? E para falar sobre venda raiz, eu quero chamar você para estar na internet raiz, a melhor internet de Belo Horizonte região, que é a nossa apoiadora aqui do programa, que é Implantar Telecom, melhor internet de Belo Horizonte região. Se você é vendedor e eu sei que no meio da sua reunião a internet está caindo, o WhatsApp está falhando, é porque a sua internet está horrível, leva para Implantar. Eu quero chamar a Raíssa para deixar um recado para a gente. Vem para cá, Raíssa. E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. Maravilha, Raíssa, muito obrigado. Você que é vendedor, você que é empresário, às vezes seu time de vendas está ficando parado porque a internet lá na região deles para qualquer hora. Aqui, gente, o atendimento é absurdo, a equipe é incrível. Eu tenho certeza que a sua equipe não vai parar mais por causa de internet depois que você levar a implantar para lá, viu? Carol, para começar o nosso bate-papo aqui sobre venda, atendimento 5.0, tema do capítulo do livro, lançamento dia 8 de dezembro. É muito comum eu ver os empresários, na hora que a gente vai falar sobre treinamento, ele quer que o gerente, o líder, o supervisor faça o treinamento da equipe dele lá na empresa dele. E está tudo bem, eu acredito que as empresas têm que ter multiplicadores, tem que ter uma equipe lá multidisciplinar, que ensine, que treine. Só que a reclamação que chega para a gente é assim: o gerente, o líder, está há anos falando a mesma coisa para o vendedor: faz isso que vai melhorar o resultado, faz isso que vai dar certo. Aí, de repente, o vendedor vai para um treinamento, vai para uma palestra, vai a um curso na internet e volta para a empresa como se ninguém nunca tivesse dito para ele. E aí, Carol, como é que fica essa história? Me explica melhor por que isso acontece. Olha, muitos anos na questão de gestão, trabalhando com pessoas, o que a gente precisa? De oxigenação. Porque quem está ali no dia a dia, cobrando, a pessoa se sente assim: poxa, você está me falando isso porque você está querendo que eu dê aquele resultado que eu busco. Mas, na realidade, as pessoas precisam dessa oxigenação, de buscar uma... Vir de fora parece uma novidade, traz de um formato diferente, de uma forma que a pessoa vai absorver diferente, porque quem cobra, ele tem que estar um pouco mais alinhado àquilo que é do dia a dia. E quem vem de fora dá a sensação que traz novidade para a equipe. Verdade. E isso é uma oxigenação sensacional. O treinamento, quando ele é bem feito por pessoas que trabalham a mentalidade, que desenvolvem a capacidade da pessoa de absorver a parte técnica, ela alivia muito o líder. Porque hoje a maioria da liderança ela tem uma dificuldade de desenvolver a própria liderança. Então, quando eu trago alguém de fora para o meu negócio, o que eu faço? Eu estou abrindo a mentalidade dela, mostrando para eles que isso não é uma coisa só minha, que isso é uma prática normal do mercado para quem quer ter resultado. Verdade. Então, às vezes, a pessoa fica muito fechada ali naquele mundinho que faz aquilo a vida inteira. A pessoa é excepcional, tem uma formação foda em venda, de liderança de alto nível. Só que quando vem alguém de fora, fala assim: poxa, tem mais gente falando sobre isso. Boa. Então, você fala assim: faz sentido, eu tenho que fazer, e eu estou vendo que dá resultado em outro lugar. Passa até a ouvir o líder diferente. Verdade. Passa a respeitar mais, não porque o líder não sabe, não respeite, mas porque ele vê que não é só ali, que é uma necessidade para que o crescimento aconteça. E o que eles querem? Resultado. Se eu quero resultado, eu tenho que ter treinamento. Se eu abro a minha mentalidade, se eu desenvolvo a minha percepção de que aquilo é necessário, a minha liderança vai ficar mais leve. Então, é muito importante essa interação de quem está ali na liderança e com quem você busca de fora para trazer esse oxigênio para a equipe. Isso é muito até aquela relação que vai se desgastando, né? Do líder que vai cobrando, direta. colocando meta desproporcional.
Aí parece que o líder está inventando uma solução milagrosa para poder bater mais venda. Às vezes o líder está trazendo uma técnica real, uma técnica de fechamento, e o vendedor ele deixou de ser receptivo, né? A gente fala que é o sistema SARA, né? Que ele fica ali o pundinzinho, né? Fica um pundinzinho, mas quando está com o líder ele está rígido, ele não está aberto para receber as Você sabe recomendações, aquele né? jargão que santo de casa não faz milagre? É E verdade. às vezes traz até uma dor no líder, porque pensa, poxa, eu tô aqui esforçando, tô estudando, tô trazendo métrica, eu tô revendo forma de trazer as metas mais acessíveis, discutir com a equipe, mas às vezes precisa vir alguém de fora para dar esse suporte de que é algo normal para quem quer resultado. E às vezes até o jeito de falar também, né? Também. A gente costuma dizer, Muda quando a gente muito. vai conversar com o empresário, com os gestores, quando vão fazer a contratação da palestra, fala o seguinte, ó, me fala aqui 5 coisas que você quer falar para sua equipe, mas você não pode, como gerente deles. Primeira coisa. O que você quer falar para a turma? Que o gerente não pode falar, o supervisor não pode falar, você não pode falar. Você vai estar porque ali no vai dia a tá dia. dodói, vai estar no dia Não é que vai dar uma cadeirada no palestrante, não, mas É. é aquilo que vai, de fato, mexer com a estrutura emocional da pessoa para a pessoa se mover, né? A gente faz essa lista, brifa com o palestrante e, obviamente, é falado com todo carinho do mundo, com toda... Nem sempre com todo carinho do mundo, mas fala acho com que tem que atenção, da forma correta, É né? isso. Eu acho que você tem que ser muito enfático e muito direto no que precisa. Verdade. Porque o mimimi não cabe mais no mercado. Você não tem tempo para mimimi. Então, o que eu acho que acontece muito é isso, é você preparar o campo. Não é o que falar, é como. Uhum. E, às vezes, esse como, se vier de uma liderança ali no dia a dia, traz um desgaste. E quando a pessoa olha de fora, às vezes, ele vai tomar aquela pancadinha ali, mas não vai ser um cara que está no dia a dia e fala assim, poxa, faz sentido o que ele está falando, que eu ouço isso aqui dentro. Verdade. Então, isso é muito importante. Verdade. E já aconteceu alguma vez com você? Porque você dá treinamento, você é representante comercial também, né? Também. De muito sucesso. Os números não mentem, né? Os números estão lá para mostrar como é que funciona. Só que eu estava vendo o seu histórico, muitas das empresas que te contratam para dar palestra são clientes das empresas que você trabalha, que querem que você ensine o vendedor deles a vender. Como é que começou essa história, essa relação com os seus clientes? Não, adorei essa pergunta, gente. Porque todo mundo fala assim, Carol, eu quero te contratar para que a minha equipe venda como você vende para mim. Só que isso não perpassa só pela pessoa. Perpassa pelo seu conhecimento, pela bagagem, pelas decisões que você tomou. Então, é muito importante essa parte do treinamento, porque você, às vezes, traz para a sua equipe algumas práticas que vão trazer essa segurança maior na hora de fazer vendas. E eu não acredito em vendedor que não conhece de gente, Boa. que não entende de pessoas, que não sabe conectar. Quem não conecta não vende mais. Porque hoje você tem a tecnologia para fazer a parte operacional. E o que a tecnologia não tira da gente é essa capacidade de ver uma lágrima no olho do seu cliente. Aquela alegria de ter realizado um sonho, de ter batido uma meta que você foi lá. Então, quando a gente fala essa questão toda de Carol, como que você vai fazer aqui ficar igual a mim? Não é igual a mim, é porque fique melhor. Boa. Porque quem tem dificuldade de crescer a equipe é porque tem medo de fazer a equipe crescer. E a gente tem que deixar esse medo de lado. Eu quero trazer uma pessoa aqui para que minha equipe saia melhor do que essa pessoa, e não igual. E você dá muita... Você trabalha muito com indústria alimentícia Demais. e vende para grandes redes atacadistas e também do varejo também. Já trabalhei muita questão de exportação, porque o que eu acho? O nicho de mercado é o mais difícil. Mas quando você é bom e desenvolve ele bem, a concorrência fica menor, né? Uhum. É a velha frase que todo mundo fala, né? Quanto mais distante você tiver, mais sucesso você faz, é mais difícil chegar, mas tem mais pessoas distantes para alcançar onde você chega. Verdade. Então, quando você trabalha, eu vendo para empresas e vendo para empresa. Que bacana. É uma relação muito legal, né? É isso, gente. Vender é sobre transcender, só ir lá e tirar um pedido. É você entender a necessidade, às vezes fazer uma conexão para a empresa que ela está precisando. E você não consegue fazer isso quando você não está aberto a buscar possibilidades. O pessoal fala muito comigo assim, nossa, Carol, quando você vem vender, a gente se sente tão seguro e ao mesmo tempo parece que não é uma venda. Legal. Ouvir isso te dá muita segurança de falar sobre o tema. E outra coisa, gente, só tem autoridade quem tem resultado. Boa. E meus não estão aí. Então, quando você tem resultado, isso sim te dá uma autoridade para falar sobre um tema. E hoje a gente está também num mundo onde muita gente sabe falar bem e às vezes não dá resultado. Isso também não traz engajamento, gente.
Você tem que levar para falar quem realmente vive aquilo. Porque quando você vive aquilo, você conecta melhor com as pessoas. E a conexão é o segredo de uma boa venda. Aproveitando essa entrada sua em conexão, você falou sobre entender de gente, né? O bom vendedor, ele entende gente. Quando que você, dentro da sua história, você falou assim, eu tenho que entender mais sobre autoconhecimento. Você faz muitos cursos, eu sei que você é mentorada do Flávio Augusto, que é um cara fantástico na área de gestão. Você fez treinamento de neurociência. Como que foi essa vendedora raiz? Falou assim, eu sou vendedora, mas você falou assim, cara, só a técnica de venda e essa alma doida para vender não vai funcionar. Eu vou ter que entender também sobre pessoas. Quando que foi essa virada sua? Gente, a minha história é muito fantástica. Eu comecei a vender com 8 anos, porque eu detestava fazer o serviço de casa. Detestava. Aí a minha mãe via que eu sempre tive muita facilidade de lidar com números, sempre fui muito responsável. E eu não sei quem que era mais doida, ela ou eu, né? Que deixava eu com uma quadra de futebol vender doce. E aí, quando eu fui fazer essa venda, foi para fugir disso. Depois eu neguei a venda. Eu pensava assim, vendedor, vira vendedor porque não vai dar em nada, né? E tal. Aí eu fui estudar muito, já quis ser várias funções. Gerente de banco, diretor não sei de quê, desde criança. A fase da negação. Total. E aí, com isso, por que eu entendi um pouco essa fase da negação? Porque eu me senti um distanciamento muito das pessoas, assim. Poxa, pessoa ultrapassada, não sabe isso. Eu criticava muito, tinha aquela dificuldade de interagir mais com as pessoas. E eu me deparei na primeira empresa que eu trabalhei, e de repente eu estava liderando 3 setores e comecei a atender um mercado que os veterinários ou tecnistas não eram muito afim, que era o varejo. E aí eu me encontrei com o varejo. Quando eu percebi, eu já estava fazendo uma venda alta só por atender os clientes, por alguma reclamação, por alguma dificuldade que ele estava tendo, e ter essa facilidade de ouvir. Porque eu acho que isso é muito importante, gente. Se você quer vender, você tem que ouvir. Boa. Você tem que instigar, você tem que sentir onde que está, que é pontilhado de dor. Diagnosticar, né? Diagnosticar. Problema, né? O que é dificuldade? Às vezes não é, sei lá, fazer uma venda, às vezes está precisando que você ouça, que você às vezes dê uma estratégia para ele, que você leve um conhecimento novo. E as pessoas se conectam com o resultado que você ajuda elas a terem. Saibam vender o produto, né? Exatamente. Aí, quando eu conectei com isso, o meu chefe falou assim, você vai para o comercial. Eu falei, não vou. Mas não vou, eu quero ser diretora, eu gosto do administrativo, eu gosto de dar treinamentos internos. Ele falou assim, minha filha, o que você vende igual a equipe interna. Você não vai ganhar como diretor o que você ganha como vendedor, entenda isso, aí, né? O Bruno chegou no ponto. Desculpa. Você gosta de quê? Dinheiro. Você quer ganhar mais, você tem que ir para o comercial. E quando quando eu assumo um papel, eu assumo ele de verdade. Aí eu fui desenvolver mais estudos sobre desenvolvimento de pessoas. Eu estudei muito, todos os meus TCCs, todas as dissertações minhas eram voltadas para desenvolvimento de pessoas. Legal. Porque eu entendi que entender de gente te dá resultado. Não só no comercial, como em tudo, mas no comercial é fundamental. O tirador de pedido acabou, gente. Hoje o setor de compras de uma grande rede chama comercial. Não é setor de compra mais. Sim. Quem compra está preocupado com a venda. Hoje nós temos que preocupar com o sell-out, né, com o sell-in. Então, é muito importante que eu entenda as necessidades. Eu tenho que entender que o cara está sentado ali, às vezes, na cadeira elétrica. E você, às vezes, chega com uma ideia, você traz algum conhecimento de fora. A carta de alforria dele. Você cria uma conexão de venda, de segurança, de confiabilidade. E uma coisa muito importante, o cliente não tem que ser seu amigo. Ele tem que confiar no seu trabalho. Boa. Porque as pessoas, às vezes, misturam muito a questão, ele é meu amigo, então ele... Não, ele pode te dar a oportunidade de levar um negócio, mas ele só vai pôr se o seu negócio for dar resultado para ele. Não, você falou de algo fantástico aqui, até aproveitando, sei que não é muito o tema que está mais na empresa de grande porte, mas a gente frequenta muitos eventos de networking, né? Vários eventos de relacionamento entre empresários, e eu percebo que vai muito representante comercial também. E nessas reuniões, que o propósito é fazer negócio, é vender, pessoas estão indo nos eventos, indo nos encontros, para fazer amizade só. Eu não sou contra fazer amizade. Eu sou contra não ter propósito. Exatamente. Se eu estou num evento com o objetivo de fazer negócio, eu vou lá para fazer negócio. Eu vou trocar cartão, eu vou entender o que a outra pessoa precisa, eu vou entender o que eu posso oferecer, como que eu posso ser útil para ela. E realmente eu percebo que o vendedor, como ele tem normalmente aquele perfil empreendedor, ele tem o perfil gato, né? Total.
Nem sempre ele é tubarão, ele quer ser amiguinho, ele quer E se quer entender aproximar. primeiro, Mas ele quer aproximar. demais, é exagerado, sem foco, Aí né? aí fica cansativo e chega no ponto que perde profissionalismo. Por quê, gente? Quem decora o que vai falar, o que vai fazer, tem um limite. Uhum. Quando você vai interagir, você tem que ser intenso, você tem que ser verdadeiro, você tem que ter conteúdo. E as pessoas hoje têm conhecimento. Eu abro o Google, eu abro o ChatGPT, eu vou em eventos todos os dias, tem um evento bacana para ir. E tomar decisão é que te torna uma pessoa melhor. É você saber assim, é isso que eu tenho que fazer. Para mim ganhar mais, eu tenho que assumir um risco. E as pessoas não querem assumir o risco, mas querem ter o resultado financeiro daquilo. Verdade. Então, isso é muito forte, porque as pessoas querem ganhar sem se responsabilizar pelo que está fazendo. E aí quer levar na amizade. Ah, meu amigão vai me receber, minha amiga. Eu tenho pessoas que são minha amiga fora da empresa, lá dentro, entrou o portão para dentro, o coração tá de fora. É isso aí. Né? A gente preocupar com que Familiar, eu vou... né? Muitas vezes, né? Muito, muito. Eu tenho que levar para ela, porque ela está sendo cobrada. Sim. Eu tenho que pensar que o meu cliente, ele é cobrado por resultado. Então, quando eu vou interagir com ele, não é amizade, é dar o resultado que precisa. Agora, a amizade que você conecta com a pessoa é de entender o seguinte: hoje ela não está bem. Poxa, hoje ela é uma pessoa assim, porque quando você tem um ser contato, empático, você né? entende como Minimamente que a pessoa é, empático, no né? mínimo. E o povo confunde muito empático com simpático, né? Acha que tem que ficar rindo o tempo inteiro, não sei o que você está sendo uma pessoa simpaticona, você está sendo a pessoa sempre alegre. E não é o mundo real. Verdade. Tem dia que eu chego para vender, eu não estou bem, faço, gente, hoje eu não estou bem, mas vamos falar disso para melhorar? Aí o próprio cliente interage junto, a gente já muda de assunto, porque venda é otimismo. Boa. Um sorriso muda tudo. Às vezes a pessoa está ali nervosa, você deixa ela falar tudo e fala assim, vem cá para ver o que você está precisando, mas eu vou te ouvir primeiro. É a gente ter esse sentimento. Você entrou num Desse ponto limite. fantástico agora, que é a questão do rapport, né? Se for traduzir, a questão do rapport. É exatamente. No livro de vendas lá, também num capítulo do livro que você vai comprar lá da Carol Vilaça, que ela é convidada especial da terceira edição, viu? Tem Tô chique, hein, gente? É isso aí. Tem o Alexandre Santos, um abraço para o nosso amigo Alexandre Santos, e ele fala sobre rapport nesse mesmo livro. Importantíssimo. E vendas não é sobre nós, é o que você tá exatamente o que você está falando. Você vendedor, você líder de vendas. Vendas não é sobre o nosso estado emocional na hora do contato com o cliente, é sobre o estado do cliente. Exatamente. Então, se você não tiver um mínimo de compreensão de linguagem corporal, de olhar o cliente, de rapport, de conectar, para tirar ele desse estado que ele está agora. Às vezes o cliente está triste. Você vai ter que conectar com ele de uma forma mais leve para levar ele para a emoção que você quer. Não vai performar, né, Carol? Bruno, você falou um ponto importantíssimo. Não é sobre concordar com a tristeza, às vezes, do cliente, mas é você entender que ele não está bem Acolher. E tirar, transmutar aquela sensação que ele está momentânea. Porque às vezes você chega num cliente, meus clientes brincam comigo, parece que você chega, ela faz uma mágica. Mas não é mágica, eu preocupo quem está na minha frente, eu estou falando com o ser humano. Sim. Então, antes de um comprador, antes de um cliente, eu estou conversando com o ser humano. E tem dia que a pessoa está ótima, já chega, cheia de ideias, e tem dia que ela está precisando só ouvir um pouquinho e você entender qual ponto você entra. Às vezes você está ali para fazer uma negociação fantástica, mas o momento não é aquele. Verdade. Você pode perder um negócio por não entender o momento que está passando. Boa. Que a pessoa pensa assim, poxa, vem cá só para levar meu dinheiro embora. Verdade. E o cliente não pode ter essa sensação. Aquele vendedor chato também, né? Pedante. O cliente você não bater minha pode meta. falar, ele não pode falar, o cliente não pode falar agora. E você quer render na ligação. Às vezes é melhor você gastar 30 segundos com o cliente. Fulano, tá resolvido, mas quer contar a história inteira. E você foi outro ponto que é entender perfil comportamental. Não existe venda sem conhecer perfil comportamental. Eu tenho cliente que ele é objetivo. Eu quero isso, assado e pronto. Eu tenho cliente que gosta de me ouvir, interativo. Eu tenho um cliente que gosta de relatório, de número. Então, se eu não entendo como meu cliente é, eu não vou fazer uma boa venda. Aí o pessoal fala assim, mas o seu perfil é qual? Depende com quem eu estou negociando. Navega bem em tudo, brincou, né? Navega nos 4, porque é importante. E por que isso me ajudou muito? Porque o que te ajuda é aquilo que você tem conhecimento. Eu entendi as diferenças das pessoas, mas quando eu descobri o perfil comportamental, isso me ajudou muito. Porque eu vou deixar de vender porque o cara é analítico, eu não sou, não. Eu tenho que me adaptar àquele cliente. Porque é a gente que se adapta ao que eu preciso, e não o contrário, né? Verdade. E às vezes as pessoas pensam que não, que é o contrário. Você tem que ir lá atender sempre
Da mesma forma, todo mundo. Existe o método método. perfeito de fechamento. Fria. Se alguém pensa que tem receita de bolo para vender, pode recomeçar tudo zero. É isso Porque aí. não tem. Na minha história como empreendedor, Carol, eu fazia aquele, bem no comecinho da Avante, que nem chamava Avante, que chamava Feedback Consultoria, É isso mesmo, há feedback. 15 anos atrás. Eu sempre fui muito planejador. Tudo meu é tudo muito certinho, que eu sou chato, perfeccionista ao extremo. A pessoa pergunta assim, Bruno, me fala um defeito, você não é perfeccionista não, eu sou chato. Sabe o chato? Sou Ele eu. já sumiu, né? Assumir, acabou o defeito. E, como eu sou muito planejador, eu tenho aquele perfil comportamental, né? O águia, o gato, o lobo e o tubarão. O meu dava sempre o lobo, que é o planejador. Eu falei assim, aí uma vez eu estava numa formação em coaching, bem no comecinho do coaching, né? O cara falou assim, você está começando como empreendedor, como empresário, enquanto você ficar aí, você vai morrer. Ou você migra para o tubarão, ou nada feito. Eu falei assim, nossa, Você não Deus, sai do sério. lugar, né? E aí eu tive que aprender a fazer isso que eu falei com você naquele evento lá, que eu vi que você navega bem, porque eu tive que fazer isso. Eu tive que identificar o perfil e saber qual perfil usar em qual momento. E no começo, você que é vendedor que está nos ouvindo, não é fácil. Não. No começo é difícil, o gasto energético é muito Enorme. alto Você fica para você conseguir desgastado, mudar. né? Mas quando você consegue, né, Carol? É isso aí. E a Carolina, Carol Vilaça, né? Que eu assumi até como Carol fica mais leve, né? Carolina é muito pesado. É entender que eu não posso ceder o tempo inteiro. O meu perfil é D. Qualquer um que vier falar comigo vai entender que o meu perfil é D, dominante. Uhum. Se você deixar, eu tomo conta de tudo, faço do meu jeito e vai sair. Mas isso não traz resultado, porque eu trabalho em equipe, eu trabalho com pessoas. E quando eu faço as outras pessoas crescerem, eu cresço junto. Então, o importante é você entender o seu dominante, o seu perfil que mais é dominante, mas saber permear nos outros. Mas você tem que se conhecer. Verdade. Todo mundo perguntar assim, o que é o maior desafio para me crescer profissionalmente? Isso não é só vendas, qualquer profissão. Se conheça. Boa. É filosófico, conheça a ti mesmo, vários filósofos, posso ficar aqui o dia inteiro citando sobre isso, mas é a cereja do bolo. É funcional, né? Se você entende como você age, você vai saber lidar melhor com suas emoções, você vai saber segurar a raiva, você vai saber segurar a ansiedade, porque eu sei qual momento aquilo ali traz um gatilho para mim. Então, quando a gente se conhece, a gente tem muito mais resultado. E para mim é muito valoroso, às vezes, assim, ontem mesmo eu tive um depoimento de uma pessoa que limpava a casa que eu morava e eu virei para ela e falei, por que você está limpando a casa? Você é inteligente, escreve bem pra caramba, não é diminuindo a profissão, mas é falando assim, pô, você podia estar em outro lugar, e sabe por que ela não estava? Porque as pessoas tinham medo de crescer e perder ela dentro daquele ambiente que ela vive. E hoje ela está aí arrasando o RH, formou na bacana. área, me homenageou, fiquei muito feliz. Eu tinha 28 Ah, eu vi no anos. seu Instagram. Você viu lá? Eu vi no seu Instagram. Eu vi. Eu tinha 28 anos, então você vê que é uma coisa que eu já venho construindo há muitos anos, que é entender como funcionam as pessoas, como é. Sim. E outra, gente, às vezes as pessoas têm medo de falar, elogiar alguém, né? Ah, tem medo de elogiar e vai me pedir um aumento. Eu tô falando dos líderes de equipe. Verdade. Não é isso. Você tem que dar um feedback daquilo que não tá bom, mas você tem que elogiar, sim. Você tem que mostrar o que, que a pessoa destoa, de que ela tem mais capacidade, que às vezes ela podia estar rendendo mais se ela tivesse um bom feedback. Verdade. Feedback é importantíssimo. Ah, mas eu não tenho um líder que tem dificuldade a feedback. Faça você. Para de esperar o outro. O tempo inteiro você está esperando o outro. Então, chegue e dê seu feedback. Faça, eu preciso de ter... Ouvir de você. O que, que eu preciso de melhorar? O que, que eu tenho que fazer de melhor? Por que, que eu não estou alcançando meus resultados? Vou me ajudar. Então, eu acho que é muito importante essa interação. Você entrou no ponto tão importante essa questão de falar pro liderado que ele está bem, que a maior parte das reclamações que eu recebo nas empresas é o funcionário não está ficando. O funcionário não fica. É aí. Está ficando aqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, é o que fica, os veteranos têm 2 anos. E muitas pessoas começam a procurar emprego por falta de segurança. Inclusive, no dia 8 também vai ter o lançamento do livro Liderança Extraordinária. Vai ter a Débora, ela vai estar falando sobre Queiroga. segurança, Débora Queiroga, exato. Ela fala sobre segurança psicológica de times, né? E a pessoa só vai procurar outro emprego, muitas vezes, porque ela está insegura no emprego que está. Então, o líder não dá o feedback positivo, só está carcando o tempo todo, só manda para dentro, só briga, só acha ruim. E aí a pessoa fica como? Vou pedir conta, qualquer hora eu vou ser demitido. Exato. É melhor eu arrumar outro lugar antes de ser demitido, até por conta do ego. Vendedor Muitas tem o ego pessoas inflado.
muitas pessoas pedem conta porque estão achando que serão demitidos. Isso aí. E às vezes nem vai. E não quer ser demitido. O sentimento, pô, fui demitido, fui rejeitado. A Isso. pessoa foi rejeitada a vida inteira. Antes dela ser demitida, ela pede conta. Então, isso está acontecendo com as empresas, né? E por falta desse feedback positivo. E hoje as pessoas são muito carentes, né? A gente está falando de um mundo que, se você fizer entrevista, as pessoas estão cheias de pessoas, mas cada dia sentindo mais sozinhas. Uhum. E você, quando você for líder, você tem que escolher ser líder. Porque não é sobre só dar resultado, é sobre entender de pessoas e colocar cada um no seu lugar. Olha, eu preciso dessa região, preciso de uma pessoa com esse perfil. Eu vou ter que trabalhar essa pessoa para isso. E quem treina a equipe é o líder que vai selecionar, vai treinar e tem que dar o feedback. Como que vai saber se está performando ou não, se está chegando no resultado que quer? A gente não pode deixar a pessoa nessa ansiedade de se sentir sozinha. Sim. Se eu acredito no que eu faço, eu sou a primeira a vender para ela. E se eu vou vender para ela, ela tem que estar no meu time. Para estar no meu time, ela tem que entender o que eu penso dela. Isso falta demais no feedback. A pessoa não entende qual o papel dela naquele ciclo, naquele resultado que eles estão buscando. E muitas vezes até o líder de vendas, ele entende talvez sobre o comportamento humano, fez um treinamento, só que a equipe não entende. E se a equipe olha para o líder e não consegue entender o perfil comportamental do líder, você vai ter um líder que compreende, não, fulano de tal é estável, fulano de tal é dominante, mas na hora que a equipe olha para ele, não consegue ter essa mesma ressonância, né, de percepção. Eu falo que isso é categórico para mim. O exemplo arrasta. Você falar é uma coisa, você mostrar que juntos vocês vão conseguir, o resultado vira outro. As pessoas têm que sentir parte do projeto. E se você só fala e não acompanha, fala assim, poxa, nisso aqui, eu não sei também, vamos aprender junto, Boa. Vamos buscar uma alternativa. A pessoa hoje não vai mais fazer nada em cima do que o outro fala, é em cima do que o outro faz. E isso serve até para criança, né? Desde criança. Sim. A gente fala assim pro filho, não pode beber isso que faz mal e você tá lá bebendo. Você não pode fazer isso. Então, as pessoas hoje são assim, a gente quer ver, a gente quer seguir aquele espelho que faz aquilo, que é real. Porque o que é real, a internet tá cheia. Sim. Hoje as pessoas estão até com a mente um pouco atrofiada, tanto ouvir só pedaços das coisas, não consegue concretizar uma visão geral de nada. Verdade. Por quê? Eu quero tudo muito rápido. Eu quero tudo muito para ontem. Isso vai mudar? Não. Nossos clientes hoje são muito mimados. São clientes que compram na loja, quer que chegue em casa. Eu vi na internet, eu vou na loja ver se eu quero, mas eu vou comprar para chegar na loja ou buscar na loja. Hoje nós temos uma versatilidade muito grande de clientes do que os clientes esperam da gente. E não vai mudar. É a gente que tem que mudar. É a gente que tem que entender que o mundo mudou. Sim. Que os nossos clientes mudaram. Nós também mudamos. Que agora é 5.0. Agora é 5.0. E aí, a gente fala assim, 5.0, assim, beleza. Mas o que foi o 1.0? O que foi o 2.0? O que foi o 3.0? O que foi o 4.0? O 5.0 anula os outros ou não? Isso aí tá onde? Lá no capítulo da Carol. Isso aí. Que Pode deixar de surpresa pra turma? Com certeza, porque tá bem detalhado isso. Detalhado. É importante, essa transição. E hoje vai pular do 5 para o 6 mais rápido, do 6 para o 7 mais rápido. A gente trabalhava em gestão de empresa, fazia planejamento de 5 anos, hoje é de 5 meses. Verdade. E não existe tamanho de empresa. E o legal é que o capítulo da Carol lá no livro, chama Venda 5.0, né? Mas se você for olhar permeia todos. Você vai ler, você vai entender os 5 ciclos. Não é? Ele E um não anula o outro. Não. É aí que vem a diferença. A gente é o resultado daquilo que você passou. Verdade. Então, assim, eu quero já chegar no 5.0, mas por que eu cheguei no 5.0? Isso faz toda a diferença. Hoje você fala assim, eu tô com muita dificuldade na geração nova, mas a geração nova tá aí, nós temos que conviver com ela. Então, tem que entender o que esse consumidor quer, o que esse funcionário quer, qual o melhor lugar para me realocar. E é o desafio, gente, de quem está preparado e pode fazer isso. Você tem que dar conta de fazer isso. Então, assim, é escolha. Liderança é escolha. E vender não existe. Faça qual profissão você precisa de aprender. Vender. Você tem que vender sua imagem, você tem que vender seu posicionamento, você tem que vender suas ideias. Porque as pessoas acham que vender é só pegar um produto e vender. Não é. Você está vendendo o tempo inteiro. Pela sua expressão corporal, pelas suas atitudes. Pela sua falta de atitude, que é o maior. Vende muito. Ou desvende, né? Falta de ou desvende. Por quê? A gente acha que vender é uma profissão qualquer um, nasceu pronto. Não, a gente tem que se preparar para isso.
Entendo, né? Nós não estudamos isso, né? Nós temos muitas falhas na parte de educação, né? Que a gente aprendeu que tinha que ser bom em tudo. Uhum. Quem é bom em tudo não é bom em nada. Então, isso hoje, quando você entende, se eu quero esse campo, eu tenho que ser melhor naquilo que eu faço. Não é fazer multidisciplinas, você tem que ter entendimento de multidisciplinas, mas você tem que ser bom em alguma coisa. Verdade. Você falou um negócio importante sobre a questão de algumas coisas deveriam estar lá no ensino, não é nem ensino médio, Não, lá na lá no criança. ensino fundamental. E é uma outra reclamação recorrente do empresário, que fala assim, nossa, mas a mão de obra está tão desqualificada. Eu concordo com você. Agora, você tem duas opções. A primeira, ficar reclamando que o pessoal está chegando extremamente cru, a sua empresa quebrar, e fica tranquilo, está tudo certo, cada um tem a empresa que merece. E a segunda opção é treinar, pessoal. Mas, Bruno, eu vou ter que ensinar a pessoa a olhar para ela mesma. Vai. Vou ter que ensinar a pessoa a identificar o perfil comportamental dela, mas a área dela é finanças, é vendas. Cara, e daí? E daí? Você quer ter alguém na sua equipe performando? Você quer ter resultado na ponta? Você vai ter que ensinar. Senão, você vai morrer. A sua empresa vai acabar. Eu acho que o pessoal enfeita muito a questão de empreender. Ah, que eu vou ser meu próprio chefe. A gente foi construído que trabalho é um problema. Eu acho isso um grande erro. O trabalho, quando você sente parte dele, você engrandece. Eu já empreendi dentro de muitas empresas. Vocês podem perguntar a todos os meus líderes. Eu sempre fui empreendedora dentro de outras empresas. Porque empreender não é abrir só o seu negócio, é você ter uma visão do negócio, você entender, você ver os processos, que é outro ponto importantíssimo de venda, que é processo. Uhum. Tem que ter um processual funcionando. A empresa tem que entender que quem cobra é o financeiro. O vendedor tem que estar focado na venda. Eu pego e fico ligando pro vendedor o dia inteiro para resolver problema de logística e ver do cara tá vendendo. Então, aí fala, mas pessoa, você quer uma pessoa preparada, um monte de coisa, mas tirar da venda o tempo inteiro. Então, quando eu falo de ser empreendedor, você tem que assumir o papel. Eu sou empreendedor. Eu não sou preparado para tudo, mas eu tenho que ter gente que esteja, porque eu não posso transferir só para a venda. E outra, gente, se não tem venda, não tem empresa. Verdade. Se a minha empresa não respirar a venda não acontece. Se o meu pessoal do logístico entender, o vendedor enfiou um tanto de pedido aqui, quer que entrega para amanhã e tal. Eu tenho que entender que só está resolvendo aquele tanto de problema que teve venda. Sim. Existe, tem o meu guru, né, que eu adoro, que é o Eduardo Maroche, fala o seguinte, só tem duas profissões dentro da empresa, os que vendem e o que ajuda a vender. Boa. É dividido em dois grupos, e é a pura verdade. É verdade. Eu conheço empresa e respira venda, se a equipe comercial bate o resultado, todo mundo da empresa ganha. Boa. Gente, isso é sensacional. Porque ele pensa assim, poxa, eu estou fazendo parte de toda aquela dor para crescer, mas eu estou sendo recompensado por isso, que as pessoas querem recompensa. Não adianta tampar o sol com a peneira. Boa. Mas aí tem lá as regras lá. A operação, na época, há uns bons anos atrás, trabalhava com logística e eu trabalhava na controladoria e tinha a equipe de vendas e eu que tinha montado todo o sistema de vendas que juntava com a operação. E eu controlava o que estava rolando. E o gerente da operação, ele vinha quebrar pau com o gerente de vendas. Porque o vendedor, a equipe de vendas estava vendendo algo que não dava para fazer a entrega. Como que fica essa relação aí do institucional da empresa para que, obviamente, o vendedor não vai ter como resolver o problema, mas ele vai ter que mitigar, talvez. Ou é treinamento, o que você recomenda? O que acontece hoje? Hoje as instituições não são mais hierárquicas, são matriciais. É o primeiro pensamento. Hoje, se eu tenho uma empresa, eu tenho que ter uma visão matricial, que é todos no mesmo barco. É todo mundo dividir. Não é que o vendedor não está envolvido no problema, porque pode ser um problema que está sendo muito recorrente, então a gente tem que matar o problema. A gente Não é matar o vendedor, não. Não, exatamente. A gente fica mais preocupado em apagar fogo do que achar uma solução por que desencadeou o problema. Então, todo mundo fala assim, mas eu trabalho diferente porque eu vim dentro da gestão. Eu fui construído dentro de gestão e depois que eu fui para o comercial. Então, eu entendo os dois lados da moeda. E as pessoas também têm muito disso. Cada um quer puxar só para o seu lado e não é assim que funciona. Então, dentro da empresa, o que precisa fazer? Primeiro, conscientizar que todo mundo faz parte da mesma equipe. E isso começa de cima para baixo, não é de baixo para cima. Sinto informar. Porque, às vezes, a gente quer de baixo aquilo que a gente não está fazendo em cima. Uhum. E essa questão de ser matricial, onde todo mundo está ali no bate-papo, às vezes uma vez por mês, de 15 em 15 dias, ter treinamentos juntos.
pessoa ter a oportunidade de entender quais as dificuldades que o outro passa. Eu tinha uma experiência, eu era muito nova, mas eu sempre gostava de fazer a pessoa sentir no lugar do outro para ela entender o que passava. Então, toda vez que entrava alguém no comercial na empresa, eles começaram a me pôr para treinar o pessoal da empresa, onde que eu tive pessoas mais velhas que eu, da minha idade, tudo. Eu fazia eles ficar internamente no lugar de todo mundo, um cadastro que é chato, que é cheio de coisa, muito detalhe, mas é importante. Trabalhar em todos os setores internos. E levar o pessoal do interno para fora. Bom, tipo um trainee quase, né? Exatamente, porque não adianta você formar a pessoa só na área que ela vai trabalhar. Ela tem que entender onde que ela está entrando, ela tem que ver se a cultura que ela tem condiz com a empresa que ela está entrando. Então, aí vira toda aquela loucura, porque é como se cada setor estivesse guerreando com o outro. E não é isso, é interagir, é entender que hoje é matricial. Boa. E se você quer resolver o problema da sua empresa, às vezes está reclamando. O funcionário está reclamando lá que a internet está lenta. Ó, que o sistema está lento. O sistema está lento? Será? O que ele vai fazer? Às vezes o problema dele é a internet. Com O certeza. que ele vai fazer? Você vai ligar lá na Implantar Telecom, 31 41 41 09 55. Porque será que a internet do colaborador não é ruim? Está reclamando do sistema, mas o sistema está lento, não está funcionando, não está dando resultado. Fala com o pessoal do TI, mas você já fez uma pesquisa interna com o seu time de colaboradores para ver se não é o problema de internet lá, que não está rolando na região do cara? Hoje as pessoas estão mais preparadas para responder do que para entender. Eu acho que começa o primeiro grande erro nas empresas é esse. Você fica o dia inteiro apagando incêndio porque você não entende o que está acontecendo. Uhum. Você quer resolver momentâneo. E às vezes você está cobrando do TI um sistema lento, mas não tem um bom servidor, não tem uma boa internet. Sim. Eu não tenho um bom profissional na área que entenda, né? Porque eu acho assim, realmente, está faltando mão de obra, mas você está investindo na pessoa certa, você está contratando de forma correta e o mais importante, você está treinando a sua equipe. Porque normalmente as pessoas chamam a gente para dar treinamento só de vendas, mas não dá para fazer um treinamento de liderança, não quer investir no treinamento interno, porque fala que não é necessário questão só no operacional. Oratória. Gente, comunicação é tudo. Quem não se comunica, se estrumbica, já dizia nossa chacrinha. Então, comunicação, para mim, é a matéria principal de uma empresa. Boa. Porque onde que tem mais ruído? Na comunicação. Você estava falando sobre sistema e tal. Existe ainda uma velha guarda dentro das empresas que não se adequa de jeito nenhum. Aplicativo, sistema, é o vendedor lá do papel, o representante comercial tem muito isso. É o catálogo físico. Só que o cara vende, pô. E o cara tem relacionamento com todos os clientes. Só que ele não se adapta à parte tecnológica da empresa. E aí, Carol, como é que faz isso? Eu sou adepta a resultado. Às vezes vou pôr um jovem aprendiz para fazer um serviço básico de uma pessoa que me traz venda. Entendi. Então, eu acho que não existe nada engessado, sabe, Bruno? Eu acho para trabalhar com ele, por exemplo. Põe a pessoa para fazer a parte tecnológica que tem dificuldade, porque o cara está trazendo resultado para dentro do meu negócio. Boa. E hoje você precisa de quê? De resultado. E às vezes aquele jovem vai estar aprendendo. Porque ele vai levar uma tecnologia que ele conhece, mas vai estar tendo um conhecimento que aquela pessoa tem de vida, de trabalho, de relacionamento. Então, eu acho que essa interação falta muito, porque hoje, o maior sucesso da IA, né, não é a resposta, são as perguntas. Boa. E os jovens têm muita dificuldade porque tem pouco repertório. E quem está muito tempo no mercado está tendo uma grande oportunidade, porque você só consegue tirar bom resultado da IA porque você tem um repertório muito bom. Então, eu acho que falta essa visão de que a gente tem que interagir as gerações. E não separar, não, a área de TI tem que ser só jovem, na área de venda só antigo, isso aqui. Não é isso, é entender multidisciplinar, né? Contexto. É entender qual que é o meu negócio. É a diversidade no seu sentimento mais, no seu sentido mais puro, de competências diferentes. Com certeza. Interagindo no ambiente. Para né? você ter resultado. O que eu preciso? Resultado. Boa. Se eu não tenho resultado, eu não tenho negócio, eu não tenho empresa, eu não tenho venda, eu não tenho nada. E eu acho que o que falta muito é isso, é você integrar. Só que para você integrar, você tem que trazer quem é de fora que é bom naquilo, que vai trazer uma coerência, uma informação boa. Muita gente fala assim, mas eu trouxe consultoria e não deu em nada, mas tá. Como que você fez? Você realmente preparou para isso? Você estava aberto a receber as mudanças? Porque eu já trabalhei em muitas empresas que teve muita consultoria. Só que a equipe, quando não está preparada para receber... Boicota a consultoria. Você joga o dinheiro no lixo. Verdade.
Porque fica com medo, ele se sente ameaçado, acha que a empresa foi lá só para tirar ele. Verdade. Porque tem que ter, até para receber uma consultoria, a equipe tem que estar preparada, eles têm que ter segurança que está vindo alguém para melhorar o processo e não para ameaçar o lugar que eles estão. Mas por que isso acontece, Carol? E não foi nenhuma nem duas vezes que eu presenciei isso na empresa. A empresa está lá, vai substituir um gerente da empresa, e aí, ao invés de ser transparente, Fica fazendo qual que é o jogada. argumento que ela faz? Vou trazer um consultor. Aí, na verdade, esse consultor ele já é, de fato, para ser ser o efetivado, e aí cria essa insegurança. Na hora que vai trazer um consultor de verdade, ninguém confia, porque a empresa não está agindo com transparência. E aqui não é uma crítica ao empresário. Não. Somente eu entendo que ali é um recurso errado que ele usou na A hora, estratégia foi péssima. estratégia mal elaborada, mas isso que vai depois contra a reputação das ações que a empresa vai fazer. Então, se a cada movimento que a empresa faz, ela mina a confiabilidade da tomada de decisão dela com toda a equipe, quando vier uma decisão que de fato é uma consultoria, ninguém acredita nela. Bruno, eu vou falar alguma coisa que eu quero que todo mundo ouça. Cultura é tudo. Se você implanta uma cultura na empresa, todo mundo corrobora para ela, tudo vai dar certo. O que acontece é que muita gente está na empresa, mas a empresa não tem uma cultura definida. Eles acham que isso é bobagem, não é. Porque quando você determina o que você quer na sua empresa, você só vai deixar pessoas assim e você só vai atrair gente assim. Então, quando a pessoa for para minha empresa e falar assim, não estou preparada para ela, ela já nem entra. Sim. E quando a pessoa fala assim, é isso que eu quero para mim. Às vezes, eu já conheci pessoas que já saiu do trabalho para ganhar menos em outro, porque sabiam onde que ia chegar. Porque a cultura de crescimento era tão enraizada, a segurança que tinha na liderança, no que a empresa transmite, é muito importante. Não é ficar escrevendo visão, missão e valores Sim. no papel e ficar divulgando, não. É viver aquilo. Você pega, por exemplo, Carol, dentro dessa questão de cultura, você pega os planos de cargos e salários das empresas, né, que são elaborados, tem lá as promoções horizontais e as promoções verticais. Todas as competências obrigatórias a serem desenvolvidas são todas hard skills. São todas Com sobre certeza. o tema, formação, faculdade, dentro da área. Passa a colocar lá assim, cara, você vai ter que fazer um curso de gestão financeira pessoal. Você vai ter que fazer um curso de autoconhecimento. Isso. Você vai ter que fazer um curso de comunicação oratória. Perfeito. Coloca as soft skills para você Pra ver. trabalhar a seu favor. Gente, um funcionário que gerencia bem o dinheiro Com dele, certeza. ele para de ficar pedindo dinheiro a mais porque está endividado. Ele Trabalha pode melhor porque está tranquilo. Ele pede dinheiro a mais porque ele dá mais resultado. A Exatamente. pessoa bem resolvida. Gente, quem Muda que não quer tudo. trabalhar com um cara bem resolvido, com uma mulher bem resolvida? Com certeza. Eu sofri muito, porque eu sempre fui para a área, eu sempre trabalhei com muito homem. E eu era jovem, com 19 anos, eu tinha uma equipe que tinha motorista de mais de 30 anos, que eu assumi um setor com 19 anos. Pauleira. Ou você vai, ou você volta. Então, assim, quando você está no meio que você tem uma liderança que se te pôs lá é porque você sabe o potencial que você tem, foi isso que me fez crescer. Legal. Porque eu sei que quem me pôs nesse cargo sabia que eu dava conta, porque ele era um cara que era muito admirado pela gente, pela competência dele. Ele não me colocaria num cargo se eu não soubesse que eu ia me preparar para dar conta dele. Eu não estava preparada. Mas eu sabia que eu ia ficar preparada para isso. E eu aceitei, porque eu sabia que eu tinha suporte atrás. Eu falei, esse cara é bom. Você me pôs aqui, que ele vê que eu tenho algo que eu não estou vendo. Então, você entende o que é a cultura? Sim. A cultura, ela vem de cima para baixo. A segurança que a pessoa tem de ir para frente é sentir que ela não está sozinha. É depender, eu vou dar um passo a mais, se errar, nós erramos juntos, se acertar, nós acertamos junto. Porque eu vejo muita gente que pega os louros de alguém e leva como se fosse um resultado dele. Sim, não é do time. Eu quero é que a minha equipe bomba. Se a minha equipe tá bombando é porque eu sou excelente. E aí, o que é o maior erro da empresa? Eu pego meu melhor vendedor e põe de supervisor. Eu pego meu melhor vendedor e põe de gerente. Ele vai canibalizar toda a equipe. Verdade. Porque ele é competitivo, ele é vendedor, quer vender, bater a meta. Quer aparecer o tempo quer todo. aparecer. E não tá errado. Porque ele foi construído para isso. Sim. E aí a cultura não entende isso, que é perfil. A pessoa não está preparada para aquilo. E às vezes ele é um bom vendedor, mas tem um perfil bom de liderança. Mas você está preparando ele para ser líder? Verdade. Ou você só está ponendo a bomba? Porque às vezes você perde o seu melhor vendedor porque você pôs ele no lugar errado.
Ô, Carol, você falou exatamente a frase que nós falamos no podcast passado, que nem foi pro ar ainda. É que eu nem... Nem viu, não nem- viu, porque não foi pro ar ainda. Com a Andrea e com a Jaque. A gente falou exatamente sobre isso. E aí vem a pergunta, porque inclusive o exemplo que nós demos foi de vendas, porque o lugar que mais acontece isso é em vendas. Para quem está nos ouvindo lá, ele é gerente de vendas hoje, foi promovido porque era um bom vendedor e ele não se sente capaz hoje de liderar a equipe porque ele não recebeu preparação para isso. Qual que é a recomendação que você dá para ele? Primeira coisa, gente, nunca assuma um cargo só pelo dinheiro. Vou falar uma pessoa que já recebeu várias propostas de crescimento dentro da empresa. Assuma o papel falando assim, olha, até aqui eu sei e daqui para frente eu tenho que aprender, mas eu estou disposta. Eu prefiro muito mais uma pessoa com pouco conhecimento técnico, mas com atitude, com vontade, do que uma pessoa que tem só conhecimento, mas não tem atitude. Então, eu acho que não tem nenhum problema você ser um bom vendedor e sentir que está preparado para virar um gerente, mas falar e entender o ponto que não está preparado. O erro não é só aceitar, é entender que ele precisa de mudar alguns pontos e ele não aceitar isso. De achar que por ele era um bom vendedor, ele está no lugar confortável agora. Eu vou ganhar mais, mas eu não tenho que me preparar para esse cargo. Todo mundo que recebe uma promoção dentro da empresa, você não está preparado para ele. Sim. Você não está preparado para ele. E a tendência desse novo líder de vendas, supervisor de vendas, gerente de vendas, é sempre que ele vai falar para a equipe mas quando eu estava aí, eu bati a meta. Quando eu estava aí, eu fazia isso. Isso é a morte. Só que agora essa pessoa ela precisa se reconfigurar. Ela vai ter que entrar numa nova linha, porque ela vai ver que a equipe não vai performar. Por onde que essa pessoa deve começar essa Autoconhecimento. autoconhecimento? Até antecipei. Autoconhecimento. É eu entender o seguinte, como que eu sou? E o que esse cargo precisa? Você tem que fazer essa alinhavo. Eu tenho que falar assim, eu estou indo para um cargo de gerência, mas eu preciso ser preparada, eu preciso de um assessment, eu preciso de um treinamento, eu preciso de trabalhar os pontos que eu tenho que melhorar para conseguir fazer essa equipe fazer o que eu faço. Porque eu tenho certeza que as pessoas sabem o que ele fez. Mas a forma que ele lida com as pessoas vai começar a anular até o que ele já fez e as pessoas, às vezes, estavam ali toda admirada e perdem essa admiração, porque falta autoconhecimento. Virou uma época que o pessoal popularizou demais isso. Que a felicidade ela é plena, veio um monte de historinhas que não cabem mais, né? Sim. E eu acho que é isso. Quando você se conhece, entende o que você tem que melhorar para aquele cargo, para aquela função, e ela esteja conectada com o que você é, o resultado está aí. Agora, se você tiver que transformar em uma outra pessoa para que cargo, não vai dar certo. E olha aqui, gente, se você põe um bom vendedor como gerente, a tendência é você perder os dois. Verdade. Porque você não tem como voltar. Porque não tem volta. A legislação brasileira, ela te impede disso. Exatamente. Isso é uma pena, né? Pena. Os nossos legisladores tinham que resolver esse problema, porque... Isso é CLT. Hoje o empresário e o funcionário são reféns de uma legislação que não permite a empresa testar. Não tem. A empresa não consegue testar para ver se a pessoa vai funcionar. Não consegue. Tem uma frase, eu ouvi ela pelo Flávio Augusto, mas eu acho que não foi ele que trouxe, que fala o seguinte... as competências que te trouxeram até aqui não são as mesmas que vão fazer você ir para o próximo estágio. Com certeza. Você está numa fase aqui hoje, que é uma fase X. O que você aprendeu até aqui tem um teto. Se você quer ir para um novo nível, você vai ter que aprender outras ferramentas, outras competências, não ficar nessa zona de conforto, que eu sou o bambambam, né? Exato. E muita gente quer ficar na zona de conforto e não quer dizer que ela é melhor, não. É porque é mais fácil. Uhum. E o que acontece muito quando você falou de mudar de nível? Tem pessoas que continuam a vida inteira com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas, que é resultado diferente. Aí você já falava, é impossível, né? Então, o que acontece muito na parte de vendas é isso, a venda está mudando. Mas eu não vou mexer com isso, não. A IA está tirando meu emprego. Você começa a não ver os pontos positivos da mudança e só vê as dificuldades. E pessoa que cria dificuldade hoje, ela está fora do mercado. Você precisa de entender o seguinte, eu tenho que mudar a mesa que eu estou sentando. Se eu era vendedor, trabalhava só com o pessoal de vendas, agora eu tenho que começar a andar com líder de empresa, eu vou ter que trabalhar com pessoas da área de departamento de recursos humanos, de gestão de pessoas. Eu tenho que trabalhar a parte que me falta para complementar aquilo que me dado.
Só que você continua querendo sentar na mesma cadeira de vendedor. Foi uma escolha sua mudar essa cadeira. Porque você pode chegar para a empresa e falar assim, obrigado pela promoção, mas eu não estou preparado, não quero nesse momento. Sim. Qual o problema? Eu acho que até o contrário, a pessoa vai ser até mais valorizada de falar assim, ó, poxa, eu não quero agora. Uhum. Só que a pessoa pensa que se não achar, ele vai perder a vaga dele porque ele não está aceitando o desafio. Não, acho que a conversa tem que ser rápida, Acho tem que que não ser vai ser reta. mandado, né? A conversa tem que ser reta. Não Você estou quer- pronta, eu não quero. Você que é vendedor aí, que acha que quando você virar gerente, a conversa vai ser mais tranquila. Você não sabe o que é uma Você mesa de apanha de baixo diretoria. de cima. Ô, gente, não se iluda, que você vai apanhar de baixo e de cima. Vai ganhar mais, vai ganhar mais. Assim, tem essa pergunta que eu vou te fazer, vou aproveitar para encaixar, porque pode ser que realmente que o gerente vai ganhar mais que o vendedor. Mas quando a gente vai olhar as comissões, É o contrário. pode ser que o bom vendedor ganhe mais que o líder, porque o percentual do vendedor é maior do que o do Com do certeza. gerente de área, né? E aí, o que você prefere? Fixo, comissão? Depende. Eu acho que nada tem que ser engessado. Comercial que não tem variável não é um bom profissional. Porque Entendi. o profissional está buscando ganhar mais. Se você vai lá e engessa um valor para aquilo, e se ele for acomodado, sua empresa não vai crescer. Aí chegou no limite e parou. E o vendedor que trabalha muito e não ganha por isso, ele perde o estímulo. Sim. Porque você dedica mais porque você quer mais. Primeira coisa, eu vou contratar uma pessoa, ela tem que ter vontade de estar ali. E o segundo ponto, ela tem que ter vontade de ganhar dinheiro. Ela tem vontade de bater a meta porque ela quer bater uma meta. Eu quero ganhar mais, eu quero conquistar. Então tem que ter variável. Não existe comercial sem variável. Você vai ter que onde que tá os não variáveis? Quem tá só selecionando lead. É uma equipe comercial também, Entendi. mas você está selecionando lead. Agora, quem traz resultado tem que ter variável. E eu já passei muito por isso. Eu já trabalhei com representante que ganhava 4 vezes mais do que eu. Mas eu sabia o papel que eu tinha assumido, eu era só gerente. Entendi. E eu acho que é aí que entra o nosso autoconhecimento. Cara, graças a Deus eu tenho uns caras que ganham muito dinheiro. Eles estão fazendo meu negócio crescer e isso é mérito meu. Porque eu que trouxe ele para cá, ele que confiou em vir trabalhar comigo. E eu recebo esse feedback de pessoas sensacionais que estão no mercado há anos e falam assim, nunca trabalhei com gerente que nunca importou que eu já ganhasse mais. E é o único setor que isso acontece, né? Muito. É o único setor da empresa Que o em hierarca, que às o vezes, hierarca toca ganha ganhar menos. menos. Isso Pode acontece. acontecer. Fora disso, é só o tipo de jogo de futebol, né? Porque você tem lá o técnico que ganha lá seus 300 mil, o jogador recebendo 4 milhões. E no comercial, você tem que estar preparado para isso. Sim. Porque às vezes a pessoa fica com raiva do vendedor que ganha mais que ele. Pô, eu tenho que responsabilidade toda e ele ganha mais do que eu. Porque a pessoa não se conectou na função que ela está. Quando eu resolvi trabalhar por conta própria, é porque eu falei, gente, eu transcendi esse mundo. Eu quero trabalhar para mim. Eu não trabalho só vendas e eu não quero ficar enquadrada. Boa. Porque eu acho que tem a escolha. Eu não quero mais ser enquadrada. Eu quero viver o meu propósito. Eu gosto que as pessoas façam assim, não, eu trabalhei com você, minha vida mudou. Eu cresci, eu melhorei. Então, isso faz uma característica muito forte do líder. Líder é aquele que forma pessoas para ser melhor que você. Boa. Você não tem medo de fazer as pessoas Boa. crescerem. É isso mesmo. E isso falta muito. É o antes e porque depois, é né? Igual tem um isso. antes depois de Cristo, tem que ter um antes depois de você. Gente, eu ouvi um aluno lá que pôs no grupo, poxa, Carol, você deu aula pra mim, eu tinha 17 anos, hoje eu tô indo pra Fórmula 1 fora do Brasil, porque eu aprendi a vender com você. Legal. Gente, eu tinha 17 anos. Legal. Então, assim, você tem que ter essa vontade quando você assume um cargo de liderança. E eu, se eu for vendedor e não quiser crescer, esquece vendas. Venda é matar um leão todos os dias. É. Mesmo você fazendo toda a parte processual de planejamento, de tudo, você não sabe o que você vai enfrentar no dia. Você não sabe como é que tá o humor de todo mercado, mundo. Você não sabe essa mudança Qual que o que vai ser a mercado bobagem acontece que o todo presidente dia. vai falar hoje? Exatamente. Tudo prejudica. Qual que vai ser a empresa, o concorrente que vai Que fazer vai uma fazer algo. cagada no Exato. mercado que... Eu já cresci em cima de erro dos outros demais. Teve um dia desse para trás aqui, teve um concorrente da sua empresa que cagou no supermercado, fez uma bobagem e respingou quase o mercado inteiro. Se não é você para poder fazer uma intervenção no cliente, ó, é por isso que você tá comigo aqui, ó, porque eu tenho certificação. É isso aí. Um concorrente fez um vacilo, gente. E aí que é outro ponto importante. O vendedor que fala mal só do concorrente e não Uhum. cuida do seu, É, no momento que ele precisar, ele vai pensar assim, ah, não, esse cara, não. Quando você faz tão bem o seu, na primeira fase do seu concorrente, seu espaço está dado. verdade. E eu já passei por isso várias vezes. Já aconteceu muito e é real. Você vai só flertando com o cliente. Eu sei que você tá aí. Eu não distancio de ninguém que eu parei de atender, porque eu já mudei de ramo. Então, Sim. tem clientes que não compram o produto que eu trabalho.
mas eu nunca corto a relação. Legal. Ela, e tem que estar ela todo é mundo no natural. lançamento do livro, hein? E tô convidando todo mundo. Todo mundo, Carol, como assim você vai escrever livro? Que bom que eu falo muito de trazer a teoria para a prática. Legal. Eu acredito muito na teoria para a prática. Então, assim, até quem comprar meu livro vai ver, eu trago perguntas intuitivas, instintivas. Porque você tem que instigar nas pessoas, porque o que muda as pessoas, o que muda o mundo são as perguntas, não são as respostas. Verdade. E essa é tinha uma propaganda muito antiga que já falava isso, mas eu acho que hoje essa... Era o Telecurso 2000 que Era, falava, né? o que muda o mundo são as perguntas, não são as respostas. Eu via todos os Eu dias. amava isso. E eu ficava Eu acho que devia ter uns 8, 9 anos vendo aquilo até Telecurso 2000. E é tão real isso, Sim. é tão real isso, porque é exatamente a vontade que você tem de buscar que te faz crescer. Verdade. Então, às vezes, assim, nós fizemos um contato esporádico, mas eu vi, poxa, isso aí pode me ajudar naquilo. Ó, tem que estar próximo. Sim. A gente tem que criar uma relação sem ser chata, porque tem gente que só aparece quando precisa. Verdade. E Só a quando pessoa precisa. sabe, não Sim. adianta você ficar aí, você conhece exatamente quem te procura só quando precisa. Verdade. Só quando o calo aperta. Você lembra que o aniversário da pessoa mandou mensagem. Às vezes você passa na porta da empresa, vai lá e dá um oi pra pessoa. Ela tem que entender Leva um que queijinho. leva um queijinho. Quem não gosta, né? Não tem, nem é só mineira. Então, eu acho que você tem que se fazer presente Verdade. sem ser chato. Sim. Porque tem que é cara chato, pedante, manda aqueles bom dia todo dia, aquela coisa toda achando que aquilo ali tá Cada lembrando o conversa é cliente. 30 minutos. Não consegue ter uma dá, conversa de 1 minuto, tem. né? Ou não tem novidade. Sim. Ou sempre tá reclamando. A Já mesma começa história assim, não, o mercado tá sempre. horrível, né? Falta de repertório, né? A Falta Regina de fala muito sobre isso, repertório. É péssimo. Agora tem uma pimenta na frieira pra você aqui agora. Vamos ver, gente. Quando o assunto é meta, sabe aquela sensação, eu acho que você, vendedor, tem aí, até o líder, não tem parâmetro, são metas sem parâmetro. Mais tem. Isso aí acontece muito nas empresas, não é considerado sazonalidade, não é considerado histórico, Mudança não é de considerado mudança de mercado, mercado, dias produto, úteis, nada. E aí o liderado fica naquela assim, olha só, isso é recorrente em vendas. Eu não vou passar a meta, porque se eu passar a meta muito, Vai subir mês mais. que vem sobe a régua de forma desproporcional. Qual que é a dica que você dá tanto vou começar com um gerente e depois a gente vai para o funcionário sobre, às vezes tem um vendedor que está vendo a gente ali, sobre como que ele pode ajudar a empresa a fazer uma cultura de metas adequada, né? Justa. O ponto que eu acredito é na questão de ser justo e coerente. O que acontece muito é, você tem um vendedor muito bom, aí você quer tampar o buraco dos que são ruins, ao invés de você melhorar a sua equipe. O cara é bom, tem que ficar em cima e tal. Aí começa a criar o mercado, a empresa quer crescer 13, o cara cresceu 30, o mês que vem quer crescer mais 20. Pô, você está sendo incoerente com o que a empresa quer. Quer crescer 13, ou você quer que eu cresça 50? Aí você traz uma incoerência e aquilo traz um desconforto muito grande. Porque quem está fazendo mais está carregando outros. E às vezes ele está forçando uma meta em algumas, às vezes, regiões ou algum tipo de cliente para tampar buraco de coisas que ele não tem coragem de resolver. Tem gente que está fora da equipe. Tem gente que está sendo carregado por isso. E a empresa, ela tem que olhar o que está acontecendo no mercado. O que esse mercado cresce por ano? Boa. Cresce 12. Tá, e qual que é o market share que eu vou ocupar? É esse. Então, como que eu quero crescer 50%? Quais estratégias que eu estou tomando para mim poder crescer 50%? Isso tem que ser claro para a equipe, senão se torna um desmotivador. E né, tem Carol? que Em ter todas, praticamente, coerência. né? E isso acontece demais. Você falou tudo. Às vezes, se o cara bater a comissão, não vai ganhar nada mais com isso. Você fala, vou guardar para o mês que vem, porque senão se eu não bater metas, vai mandar embora. Boa. A preocupação ainda é essa. Sim. Eu bati esse mês 130. Aí o mês passa, mês Apareceu que um vem, você cliente, apareceu um cliente aqui, semana que vem eu tô voltando aí voltando. e tá deixando levar a receita para dentro da empresa. Verdade. Porque é falta de visão. Se a gente tem que ter uma visão aberta, a gente tem que ser justo e coerente. Se o cara bateu a meta acima e você continuou coerente, ele bateu acima mais, é diferente você impor alguma coisa para ele fora da realidade, porque ninguém é bobo mais. Hoje todo mundo tem acesso à informação. Hoje você conversa com o vendedor e sabe que o mercado está acontecendo no mercado. Fala assim, poxa, essa empresa está crescendo 30, mas a nossa está crescendo 5 porque não tem isso, não tem aquilo outro. Outro erro que tem muito, principalmente varejo, que é o sell-out, que é trabalhar o trade marketing. Hoje, o consumidor, ele quer uma experiência de compra na loja. Aí, às vezes, a pessoa está preocupada ali só com motivar o marketing e esquece de trabalhar o ponto de venda. Eu esqueço de entender o que o cliente quer. Eu esqueço...
a quantidade de gerações tem acesso ao meu produto. Eu tenho que entender que o meu produto, às vezes, deixa de ser comprado por um outro produto que nem é similar, mas é porque é uma nova opção que surgiu. Então, aí você quer tirar isso tudo na venda. Você quer empurrar sem fazer um plano estratégico para alcançar isso. Eu falar assim, ó, nós queremos crescer 30, mas eu vou te dar essa ferramenta, eu vou te dar essa, vamos fazer dessa forma, nós vamos agregar mais isso, nós vamos trazer... Tem que existir uma conjectura para que isso funcione. Senão, torna desmotivador e, às vezes, vai perder grandes profissionais por incoerência, que eu já vi demais, desmotiva. Né? Verdade. E como que o vendedor que está assistindo a gente, como que ele deve comunicar isso para a empresa, Carol? Como é que você vê assim? Como que ele poderia, de uma forma estratégica, inteligente, poder chegar pro líder e falar assim, cara, então, tá pesado, tá parecendo um faraó aqui. Como que você quer que eu alcance esse número? Boa. Vamos desenhar junto? Por que você acredita que eu Por tenho que você acha que eu vou conseguir trazer isso? Quais as ferramentas que você vai trazer para me ajudar a chegar nesse ponto? O que você precisa de mim para nós chegar nisso aqui? E o que você vai trazer para mim? Eu acho que tudo que é compartilhado, você compartilha, inclusive, a responsabilidade. Inverter o feedback, né? Se você ficar puto, guardar aquilo, ficar nervoso, você não vai bater sua meta, vai ser cobrado, vai testar. Eu acho que você tem que chegar e falar, poxa, não, legal, gostei que recebi minha meta. O que vai vir para me conseguir alcançar? Como que você chegou nessa meta para a gente alcançar esse resultado no final? Investe. Não fica com raiva, que quem sabe vai te dar ferramentas para você alcançar mesmo. Boa. O seu capítulo estava tão rico, Carol. Eu gostei tanto de ter lido dele, que a gente já falou de várias coisas que você contou, sem contar as histórias que você conta no livro. E você também entrou nesse ponto da IA, né? Dessa relação da IA, de não terceirizar a venda para a IA, que acho que nem vai chegar nesse ponto desse jeito, né? A não ser a compra do e-commerce, por exemplo, uma página de venda, mas a venda do produto em si vai ter que essa experiência com o cliente. Como que você vê essa relação do vendedor que tem medo da IA e sabota sistemas, sabota informação, sabota entrada de novas tecnologias, sabendo que isso vai ajudar ele a vender mais? Gente, não tem como fugir da IA. Ela chegou igual um tsunami. Não é só igual uma nova mudança que está acontecendo. Ele é um tsunami. E para você navegar nesse tsunami, o que você precisa? Você tem que usar isso como ferramenta a seu favor. O que eu estou fazendo para conhecer mais sobre isso? O que você pode incrementar na minha vida para organizar? Hoje tem representante que está implementando sistemas. Para quê? Tirar a foto do pedido aqui em papel, ele transcrever ele para o sistema dele e já mandar para a empresa. Então, a gente tem que usar a ferramenta a nosso favor para tirar aquele operacional, para você ter tempo de vender, para você ter tempo de entender de pessoas. Então, eu acho que a IA veio para pegar, eu até falo isso num outro livro que eu estou escrevendo já, que é o nosso ócio criativo. Eu acho que ela veio para dar um tempo em algumas coisas operacionais para a gente trazer essa conexão de novo. No peso, né? De falar assim, poxa, isso aqui o computador faz, por que eu tenho que fazer? Eu sou muito maior que a máquina. Não é? Ela simplesmente traz informação mais rápida, mas ela traz uma informação que você pediu para ela. Então, dependendo do que você pediu, ela pode trazer uma boa informação e uma péssima. Então, usa a tecnologia a seu favor. Tira aquela parte que fica ali chata, às vezes, que se eu conhecer um pouquinho de tecnologia vai resolver para mim, para me ter tempo de vender, para me ter tempo de criar novas estratégias, para eu ter tempo de abrir novos mercados. Proponha para a empresa, às vezes, se a empresa não tiver. Qual o problema de inverter o papel? Só conheci isso aqui, o que vocês acham? Acho que faz sentido. Olha, eu implementei isso aqui agora, está dando certo. O que você acha? Ontem eu tive uma conversa com um representante sensacional. Ele falou, eu trabalho com 6 empresas, já estou implementando um sistema aqui, que eu vou digitar todos os pedidos, tudo que eu tenho nele, eu vou ter relatório aqui, eu vou conversar de forma mais profissional com minhas representadas, eu vou ter métrica do que eu preciso, eu vou ter uma secretária para fazer um serviço que ganha um salário mínimo e eu estou tirando, em vez de eu ganhar 20 mil fazendo uma função, eu estou ali digitando um pedido que a pessoa ganha um salário mínimo faz. Se eu tirar a foto de um pedido no papel, a IA vai transcrever para o sistema para mim. Analisar meus produtos todos. E eu estou perdendo o que eu tenho de melhor. Verdade. Que é entender o que eu preciso, entender de gente, entender de conexão, entender de venda, entender de oportunidade. Verdade. Porque quando você está com a cabeça cheia de problema, você não consegue ver oportunidade, você só vê problema. Verdade. Você usou 2 palavras importantíssimas, que é conexão e oportunidade. E falando em conexão e oportunidade, o que a gente tem? A Implantar Telecom. Pessoal, a Implantar Telecom está com um plano de 600 megas por R$ 99,90.
a melhor internet de Belo Horizonte região. Tem um recadinho, mais um recadinho da Raíssa. Vou chamar a Raíssa para cá. Vem para cá, Raíssa. E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista a sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. Maravilha. Se você quer conexão, internet para sua empresa, para os seus vendedores, você vai ligar na Implantar 3141410955, a melhor internet de Belo Horizonte e região, beleza? Liga lá que os nossos consultores estão lá para te atender, beleza? Vou aproveitar esse gancho de tecnologia que eu vou dar um recado aqui que acontece muito. Celular, gente, é ferramenta de trabalho. Tem gente que dá os piores telefones, porque custa barato para o vendedor. Verdade. E às vezes você perde conexão no sistema, você demora a fazer um pedido, aí você tem uma lista de clientes que você tem que passar no dia e você não consegue passar pedido porque você tem uma ferramenta de péssima qualidade. Se você quer ver performance, você tem que dar boas ferramentas. E divida a responsabilidade. Você não cuidou bem, você vai estragar, se ele não vai te entregar aquilo que você entregou para ele, isso vocês fazem de forma formal. Sim. Mas não Um deixe termo, né? de levar a tecnologia. Nós estamos falando do mundo tecnológico. E eu tenho, às vezes, uma internet excelente, mas eu tenho uma máquina péssima. Verdade. A maior ferramenta de um vendedor é celular. O telefone tem que estar Não ligado. adianta, porque o computador você vai usar às vezes em casa. Verdade. O WhatsApp travando, telefone desligando, telefone esquentando. Aí você tinha que visitar 10 clientes no dia, você visitou 3, porque você não conseguiu Verdade. passar o pedido primeiro. Verdade. Só porque veio essa dica aí que nós Não, falamos de tecnologia. Então já vamos achei legal. aproveitar e entrar nessa ponta que você está falando. Venda pelo WhatsApp e venda pelo Zoom. Hoje é muito comum. A turma, assim, o presencial voltou com tudo, o porta a porta com tudo. Você né, faz quantas visitas por dia, Carol, como Nossa. representante? Vou te falar, A agenda é depende pesada, da né? distância, a agenda é pesada. E hoje, o que eu falo muito sobre a questão do WhatsApp e do Zoom? Quando veio a pandemia, os clientes entenderam que o comprador deles perdia muito tempo em visitas desnecessárias. Isso mudou, gente, completamente. Hoje, quando eu vou no meu cliente, eu vou fazer negócio. Ele não quer que eu vou lá bater papo. Tem dia que ele precisa que você bata papo com ele, mas ele quer vender. Então, o que acontece? Você vai usar para resolver coisas mais rápidas. Você vai formalizar, outro ponto importantíssimo. Registrar. Registre tudo que você acordou. Pode ser no WhatsApp, pode ser no e-mail, pode ser no papel e ele assinou concordando, mas formalize o que foi feito. Porque, às vezes, um ruído na negociação, você perde uma venda para o resto da vida. Verdade. Então, o WhatsApp, ele veio e foi para a praticidade. Hoje, eu tenho cliente que fala assim, se você mandar no e-mail, você printa e manda no celular. Eu faço as duas coisas, porque às vezes é um assunto sério, eu mando no e-mail, printo e mando no WhatsApp, porque eu sei que não vai ler o meu e-mail, que não vai ter tempo de É isso ler. mesmo. Então, eles vieram com ferramentas para agilizar o processo. E não para dificultar o processo e nem substituir o trabalho que você tem que fazer. Aquela pessoa que só tira pedido pelo WhatsApp, ela está morta. Porque quando eu estou indo num cliente, eu estou vendo se o meu concorrente está lá dentro, eu estou tendo a possibilidade de ver o que está acontecendo, eu vou ouvir se tem alguma novidade acontecendo. Então, isso não substitui nunca. Ela é uma praticidade. Tem uma semana que o comprador, às vezes, meu cliente está lotado, ou o comprador está lotado, e fala assim, eu vou te mandar o pedido. Mas não deixe substituir a sua visita presencial. Boa. O que faz vender é presença. É presença. Só de sapato. Tirar a bunda da cadeira, como diz. Exatamente, o TBT, né? TBC, né? TBC. Tirar a bunda da cadeira. E o que acontece muito no Zoom? O Zoom é perfeito. Eu quero fazer uma reunião com um cliente, está à distância. E a reunião tem que ser amanhã. Eu vou gastar horrores para chegar lá amanhã, cansada, às vezes não vou chegar no horário. Não. Vamos fazer essa reunião e agendar uma próxima visita presencial. Boa. Não, deixa eu fazer uma reunião para entender o que você está precisando, para te levar a informação da melhor Até para forma. reunião presencial ser mais produtiva. Exatamente. Ser fechamento. Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou te visitar presencialmente aqui, mas eu quero fazer o briefing com você antes online aqui, para eu ir aí e fechar. Exatamente. Ou nós fizemos uma reunião e vamos fazer o fechamento pelo Zoom? Boa. Porque aí nós vamos conseguir fazer de forma mais rápida, otimizada. Eu acho que tudo é a combinação do que você busca. Agora, nenhuma marcação de reunião resiste àquela assim, fulano, eu vou estar passando em Ribeirão Preto na semana que vem, que eu tenho uma agenda aí, você consegue me receber? Já fiz isso demais. Não, mas você vai entender que então, não tem ninguém, era você mesmo. É você mesmo. Ô, gente, você tem que criar oportunidade. O Bruno falou uma coisa muito legal e é importante. Crie oportunidade. Queira que a pessoa tenha vontade que você vá até ela.
Sim. E isso é muito importante. Tem gente que é tão chato que fala assim, nossa, eu passo. Tem vários compradores que falam comigo assim, Carol, às vezes eu passo pedido, a pessoa nem analisa que o pedido tá caindo e vem trazendo verba. A venda tá caindo, ele quer trazer verba, não sabe nem pra quê, porque tá pra gastar. E às vezes eu preciso simplesmente dela analisar e vir cá sentar comigo e falar assim, ó, isso aqui caiu, deixa eu entender o que tá acontecendo. Porque ele não consegue fazer isso pelo outro. É a gente que tem que ter essa percepção. Às vezes você tá gastando um dinheiro desnecessário. Verdade. Você está ali colocando um dinheiro na mesa achando que isso é uma vantagem, às vezes não, você está diminuindo só sua margem de contribuição. Verdade. Às vezes está criando ferramentas que estão diminuindo o resultado do seu negócio, em vez de você entender o que está acontecendo no negócio. Eu já cheguei em cliente e falou assim, esse produto não vende aqui desse jeito. Nossa. Eu falei, o que você precisa? Ela vai dar depoimento um dia. Ela falou assim, tem que ser no pacote sem ser assado. Eu falei, eu vou fazer. Ela pode fazer que vende. Então, assim... Nossa. Tá E vendo? vendeu. Usou o comprador como forma de... Mas a escuta, né? A escuta ativa. Aí o que eu falo sempre, eu ouço muito. Eu posso não parecer, às vezes o pessoal parece, então eu escuto mais que vocês imaginam. Eu não ouço, eu escuto. E percebe, Percebe, presta atenção e fala. Se a pessoa tá aqui, ela é bem sucedida nisso, ela sabe o que ela tá falando. Eu tenho que confiar. Porque a venda, ela é uma confiança mútua. Ela tem que ser dos dois lados. Aí voltando à questão do perfil comportamental, aquilo que você fala, né? Eu tenho todas as características, o D é o que predomina, mas quando eu preciso usar o C, meu amigo, conforme, para analisar, para observar, para entender, e depois eu volto pro D de novo. Eu tenho que estar numa reunião que eu tenho que tomar uma decisão. Por exemplo, nem sempre o cliente tem razão. Sim, então eu tenho que me impor também. Então nessa hora o D é importante. Sim. Falar assim, poxa, não, até aqui forçar eu um fechamento, aqui às não vezes, né? Isso. Aqui, vamos resolver? O que falta pra gente decidir? Boa. Então, isso também perpassa muito pelo perfil. Demais da conta. E, às vezes, eu preciso de mostrar para o cliente de forma mais flexível. Verdade. Não, tá, eu entendi isso ou não. Um dia, eu tive um problema sério. Chegou e falou assim, ó, tem 1 ano que eu estou guardando esse objeto aqui da sua empresa para devolver para quem vier aqui. Nossa, Deus. Porque prometeu voltar e me dar um retorno, não deu até hoje. E nessa hora, o que você fala? Eu falei assim, te respeito profundamente, você está certíssimo, mas vamos falar do momento presente, que eu posso ajudar para a gente resolver isso? Então, você tem que estar preparado. Sim, maravilha. Carol, o bate-papo foi maravilhoso. Quero agradecer a nossa audiência que acompanhou aqui tudo, 100%. Se você está vendo só recorte, pelo amor de Deus, vem ver o programa integral, que foi incrível, foi maravilhoso. Você não pode perder 1 segundo desse conteúdo. Carol, um recado final para a turma? Gente, se você quer ter resultado, se conheça, tenha metas, tenha propósito e tenha objetivo. O resto é firula. A gente tem que entender onde que a gente quer chegar. E quando a gente fala de vendas, vendas é isso, é meta, é propósito, objetivo e o mais importante, se preparar o tempo inteiro. Porque nós não somos a mesma pessoa todos os dias. Verdade. Nós não vamos enfrentar as mesmas pessoas todos os dias. Então, quando eu me preparo, quando eu busco, quando eu reconheço o que eu preciso de melhorar, a venda é certa. Maravilha, muito obrigado. Foi uma honra receber você aqui hoje. Realmente o bate-papo foi muito gostoso. Dia 8 de dezembro, né? Dia 8 de dezembro tem que estar lá com a gente. Por favor, gente, vamos lá, vamos entender. Porque eu acho que tudo que a gente tem de conhecimento, a gente tem que compartilhar, né? Assim, Bruno? É isso aí. E o Bruno me instigou muito nisso. Ele falou, Carol, você tem que escrever. Tem que escrever. Eu, pra quê, Bruno? A gente tem que dividir o conhecimento. É isso. Obrigada pela oportunidade. Eu acho que sempre é um prazer para mim compartilhar ideias, né? E de uma forma, assim, foi maravilhosa. Foi um bate-papo bem tranquilo, mas bem produtivo. E obrigado a toda a audiência aí nos ouvindo e que vocês possam sair dessa conversa hoje com um pouquinho mais de crescimento ou de vontade de crescer. 1% a mais. Isso aí. Aproveita, curte, compartilha e comenta o que você mais gostou aqui nesse episódio incrível. Se inscreve no canal, manda pra turma e até o próximo episódio. Obrigado pela audiência. Valeu!